A morte de Eduardo Campos muda o cenário eleitoral no país. Qual será o rumo do PSB sem ele? Nesta semana, o partido vai anunciar o novo nome que irá concorrer à presidência da República. Marina Silva é a mais cotada para entrar na disputa, mas há muitas especulações sobre quem será o vice. Os partidos da coalizão têm várias possibilidades. Podem escrever outro político, ficar neutros na corrida ou se aliar às candidaturas de Dilma Rousseff ou de Aécio Neves. A partir de agora, uma nova campanha tem início. E o que podemos esperar das próximas pesquisas eleitorais? Como o PT e o PSDB vão se preparar para eventualmente enfrentar Marina Silva? Afinal, a candidata recebeu 20 milhões de votos em 2010. Neste novo quadro, tudo pode acontecer, mas a possibilidade de segundo turno ganha força. Há poucas semanas das eleições, novas cartas estão na mesa e as possíveis jogadas serão discutidas agora no Canal Livre. O que é que eu quero falar aos brasileiros? O Brasil tem jeito, sim. Boa noite. E para falar sobre o novo cenário eleitoral, estão comigo aqui na bancada os jornalistas Fernando Mitre e Ricardo Boechat e o cientista político Antônio Lavareda. Lavareda, boa noite. Para onde vamos, Lavareda, depois desse grave desastre pessoal e político? Boris, todas as eleições, sobretudo as presidenciais, são imprevisíveis, né? Nós estamos, nessa semana, assistindo o início das campanhas na sua propaganda na televisão e no rádio. A eleição desse ano não fugia à regra até então. Era uma eleição imprevisível em larga medida, não sabia se haveria ou não segundo turno, entre outras coisas. Agora, né, com esse fato trágico e inédito, também é bom que se assinale, a campanha eleitoral, a eleição de 2014, assumiu um patamar de ainda maior imprevisibilidade. Eu diria que sequer se pode fazer uma expectativa, no momento, um prognóstico a respeito de que contendores estarão no segundo turno. Tudo pode acontecer no pleito desse ano. Professor, mas há uma previsão que se tornou mais plausível depois de tudo isso que aconteceu, que é a existência ou não do segundo turno. Eu acho que dá para apostar que vai ter segundo turno. Quer dizer, hoje a incerteza sobre o segundo turno é menor do que era antes da tragédia. É verdade. O segundo turno já está praticamente assegurado com o ingresso da candidata Marina Silva na disputa. Lembrar, Mitre, que em abril desse ano, o Datafolha fez uma pesquisa que incluía, aliás, foi a última pesquisa do Datafolha antes daquela que será anunciada nesta segunda-feira, onde o nome de Marina foi incluído. O Datafolha fez entre outubro de 2013 e abril, fez 4 pesquisas com a inclusão do nome da ex-senadora. Ela aparecia nessa pesquisa de abril em segundo lugar. Em primeiro lugar, vinha a presidente Dilma com 39%, ela vinha em segundo lugar com 27% e em terceiro lugar, o candidato do PSDB, Aécio Neves, com 16%. Só para que o espectador tenha uma ideia do que é que significava esses 27%. Marina Silva tinha, muitos de nós lembramos, teve 19,3% na eleição de 2010, mas ela teve 19,3% dos válidos. Isso. Esses 27% significam 33%. Significa que os quase 20 milhões de votos de Marina Silva, se a eleição fosse naquele momento, em abril deste ano, estariam catapultados para em torno de 50 milhões de votos, ou seja, um crescimento exponencial. Mas nessa pesquisa Datafolha, só mais essa coisinha, tem um detalhe. A Marina tinha
o potencial de crescimento de 29%. O Aécio, na última pesquisa agora, tem 36%, potencial de crescimento. Isso deve ter algum significado. Sim, mas se ela tinha um potencial de mais de 20% e ela tinha naquela pesquisa 27%, significa que com esse potencial ela podia ultrapassar os 50%, eventualmente, e até ganhar uma eleição no segundo turno. Ou seja, se esse número vai se repetir nessa próxima pesquisa do Datafolha ou não, né? Nós vamos ver, qualquer prognóstico agora seria infrutífero. O fato é que o Datafolha fez, eu tinha dito, 4 pesquisas com o nome de Marina. Nessas pesquisas, os percentuais dela variaram entre 23% e 29%. Ou seja, se Marina aparecer na pesquisa do Datafolha dessa segunda com mais do que 20%, não será, de fato, uma grande surpresa. Mas é esse ponto é que eu queria ver se a gente explorava um pouco. Daqui a poucas horas, a Folha de São Paulo estará nas bancas já com a primeira pesquisa depois da tragédia que vitimou Eduardo Campos e seus colaboradores, piloto e copiloto. Na tua avaliação, com a tua experiência, a tua vivência em análise, acompanhamento de pesquisa, algum fator político ou de qualquer outra natureza poderia ter roubado esses votos de Marina Silva desde a última pesquisa em que ela conseguiu 27%, você disse? Em abril? Ou seja, abril, maio, junho, julho, agosto... 4 meses. 4 meses. O que houve nesses 4 meses que poderia transformar esses 29 em 8, em 10? Nesse período, Boechat, a presidente Dilma recuou desses 39%, nas pesquisas entre 35% e 36%. Em uma última pesquisa Ibope, ela chegou a 38%, que é mais ou menos o mesmo patamar. O candidato Aécio Neves cresceu, ultrapassou a marca dos 20 pontos e cresceu também a indefinição, cresceu o número daqueles eleitores, o percentual de eleitores que se declaram indecisos ou declaram que iriam votar branco ou nulo. Ou seja, a Marina Silva poderá, né, nessa pesquisa, ter recolhido votos. Não só a maioria dos votos de Eduardo Campos, que é absolutamente plausível, mas também uma franja de votos da presidente Dilma, uma porção de votos oposicionistas do candidato Aécio Neves e uma parcela de votos daqueles eleitores que se declaravam indecisos. O repórter Fábio Panunzio vai nos mostrar o legado que Eduardo Campos deixou para o estado de Pernambuco e as articulações políticas nos bastidores do PSB. Nos pouco mais de 7 anos em que esteve à frente do governo do estado, Eduardo Campos provocou um enorme salto de qualidade em alguns indicadores sociais de Pernambuco. As mortes violentas, por exemplo, que eram 3 vezes superiores à média nacional, baixaram de 76 para 31 em cada grupo de 100 mil habitantes. As escolas em tempo integral pularam de apenas 3 para 300, 100 vezes mais. E a economia cresceu muito mais do que a média mundial. Não por acaso, Eduardo Campos deixou uma legião de órfãos em Pernambuco. Ele era uma referência muito grande para Pernambuco, muito saudável, porque ele investiu muito em Pernambuco, trouxe o AP, trouxe a Pernambuco, deu muito emprego ao povo. O seu legado vai deixar muita falta para o país e também para Pernambuco, né? Antes de se transformar numa autêntica celebridade da política pernambucana, Eduardo Campos teve que inventar um novo sistema de gestão que, de tão importante, acabou recebendo vários prêmios internacionais, até de entidades importantes como a ONU. Era dessa cadeira aqui que ele pilotava o governo em reuniões semanais com todo o secretariado. Naqueles telões ali, ele tinha informações sobre cada obra, cada projeto, cada programa de governo. E sempre que alguma coisa não ia bem ou estava atrasada, cobrava com rigor do secretariado. O ex-governador era um homem de excelente senso de humor, o que, segundo os assessores, servia como atenuante para as cobranças rigorosas. Ele não aceitava determinados erros, mas sabia conduzir, era uma reunião firme, dura, mas sem nenhum tipo de excesso. A morte precoce e trágica interrompeu uma trajetória política das mais promissoras. Jovem, aos 49 anos, Campos já havia se consolidado como o governador mais bem avaliado do país. Deixou o governo para disputar a presidência com quase 80% de aprovação popular. Antes, já havia sido reeleito em 2010 com os votos de 8 em cada 10 eleitores pernambucanos.
Por isso, hoje, ao lado do caixão, estavam todas as estrelas da política brasileira. A presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula, os adversários na campanha, governadores, prefeitos, parlamentares. Só o tempo vai poder dizer de que maneira a morte de Eduardo Campos vai impactar o cenário da corrida eleitoral brasileira. Mas esta semana, duas perguntas terão que ser obrigatoriamente respondidas. Primeiro, que papel o PSB, o partido do ex-governador Eduardo Campos, reserva para a atual candidata a vice-presidente Marina Silva? E segundo, qual será o melhor quadro do partido para encarar a função de candidato a vice-presidente? Unidos por uma impossibilidade política, a Rede Sustentabilidade e o PSB, que a abrigou, quase racharam diante da tragédia imponderável. Uma parte dos socialistas preferia que o partido apoiasse Dilma Rousseff, de cujo governo vários quadros partidários participaram. Entre eles, o presidente dos socialistas, o ex-ministro Roberto Amaral. Ele não esconde a irritação com as pressões para que a candidata a vice assuma a cabeça da chapa. Mas quem vai definir somos nós. E nós vamos discutir todas as possibilidades. Até lá, o meu papel não é de anunciar nomes, nem discutir elucubrações, nem suposições. O presidente do partido já parece resignado com a perda da batalha. Diante da impossibilidade de levar o PSB de volta para os braços do PT, agora a batalha se dá em torno da indicação do companheiro de chapa de Marina. Roberto Amaral fala apenas nos critérios que devem nortear a escolha do candidato a vice. Que seja um quadro da construção partidária e que tenha experiência administrativa. A disputa interna assolou os sonhos dos quadros PCBistas. Várias figuras importantes do partido já falam publicamente sobre o assunto, estão em campanha. Mas vou estar disponível para o que o partido me atribuir como responsabilidade. Eu fico só lisonjeado de representar essa geração que o Eduardo representava e quer fazer a mudança que o Brasil precisa. A principal interessada também está em Recife hoje. Marina Silva entrou muda e saiu calada em todas as suas aparições públicas. Carinho para os eleitores, mas nenhuma palavra para os jornalistas até agora. Professor Lavareda, o senhor falou na pesquisa que deve sair na Folha de São Paulo nesta segunda-feira e me surge uma dúvida. Essa pesquisa não está muito contaminada ou não deve estar muito contaminada pelo momento emocional da morte de Eduardo Campos? Ela é válida ou ela precisa ser desbastada dessa contaminação de caráter emocional? Ela é válida, de um lado, Boris, é legítimo, ou seja, há uma grande curiosidade na sociedade a respeito de uma nova correlação de forças, porque a campanha é uma nova campanha que está se iniciando agora, com novos competidores, ou pelo menos com uma competidora importante, mas, de outro lado, a sua interpretação, a interpretação dos dados deve levar em conta isso que você apontou. Ela foi realizada num momento especialmente tocado por um fator que despertou um sentimento, que alimentou uma emoção especial, uma comoção na sociedade brasileira. E, de outro, a candidata Marina teve seu nome exposto, referido, muitas e muitas vezes ao longo do intervalo de 5, 6 dias. Ou seja, Marina foi abordado, teve seu nome abordado e sua imagem abordados na imprensa, todos os segmentos da imprensa, sistematicamente ao longo desse período, e isso naturalmente beneficia um candidato, qualquer candidato que tenha uma exposição privilegiada desse tipo. E as atenções se voltam também para o primeiro debate, que é na outra terça-feira, aqui na Band, pela primeira vez, depois de tudo isso que aconteceu, todo esse tumulto, e ainda com um quadro bastante tenso, nós teremos aqui o primeiro debate. Então, nós vamos ver a Marina. E é preciso, dia 26. É preciso nós lembrarmos que a Marina, nessa campanha de 2014, é uma Marina bastante diferente de Marina de 2010. É isso que eu ia te perguntar. Ela vai ser mais cobrada. Agora, a Marina tem um programa de governo, ou ao menos um programa a respeito do qual a imprensa e também os adversários vão fazer seus questionamentos. Mais do que isso, né, professor? Marina agora tem um partido organizado. Marina agora é mais
mais uma candidata do sistema político. Isso. Em 2010, em certa medida, a Marina era um daqueles nomes antissistema. Nós já tivemos outras eleições com candidatos com características antissistema. A Marina era isso, era sobretudo uma consciência crítica em 2010. Agora é uma candidata. Pois é, e aí entra aquele painel de compromissos que o Eduardo deixou para ela. Exato. Você vê como é que ela vai trabalhar esses compromissos, inclusive em São Paulo. Em São Paulo, ela foi hostil ao acordo que foi feito aqui do PSB com o PSDB. Ela vai herdar, como você diz, Dmitry, os compromissos de Eduardo Campos, compromissos programáticos e compromissos de coalizões, de alianças feitas, sobretudo nos principais estados, mas também ela vai dar a cor própria de Marina. Claro. A campanha de Marina vai ser a campanha de uma candidata a presidente com suas características positivas e eventualmente negativas ou assim vistas pelos adversários e por segmentos da imprensa. O importante é como a candidata Marina, que agora é uma candidata cuja vitória, uma eventual vitória, passa a ser algo dotado de plausibilidade. Plausibilidade é possível, ninguém pode descartar de antemão, o que era diferente de 2010. Como essa candidata vai responder aos desafios de uma campanha que é notadamente diferente daquela campanha, volto a dizer, daquela campanha de 4 anos atrás. Isso é muito importante. Então, é consenso aí entre os analistas que o segundo turno torna-se praticamente uma realidade a partir dessa situação, embora tenhamos que esperar as pesquisas e tudo mais. Quem se arrebenta a caminho desse segundo turno com a entrada de Marina em cena? É essa a questão que nós estamos tentando refletir. Aí está a questão, né? Vejamos, então deixa eu ser mais abusado aqui na especulação, porque, claro, está num terreno absolutamente especulativo. O Aécio e o Eduardo Campos, se fossem submetidos a uma lente de aumento bem potente, as suas campanhas, seu discurso, até seu figurino, um pouco tal, não iam indicar muitas diferenças, ao menos nesta etapa que viveram até então, até aqui. Pode-se dizer que as diferenças estavam de ambos em relação a Dilma, mais acentuadamente, não é isso? A chegada de Marina na campanha como candidata do PSB canibaliza o Aécio ou tem a possibilidade... Quer dizer, o que é admissível, ela ir para um segundo turno até com Aécio, digamos, um cenário sem a Dilma no segundo turno, algum analista admite essa possibilidade? A imponderabilidade é tão grande que chega a esse ponto? Isso poderia até ocorrer, não é? Essa pesquisa dessa segunda-feira vai ajudar a balizar nossos prognósticos, os prognósticos dos analistas a respeito. Lembrar que, como você mencionava, a chegada da Marina chama as atenções, deposita nelas atenções ou o grosso das atenções no campo da oposição. E a chegada da Marina também traz uma competidora do mesmo gênero da presidente Dilma, do mesmo gênero. Eu enfatizo isso, nessa pesquisa de abril, a Marina já tinha uma penetração especialmente maior entre as mulheres. Era um daqueles segmentos nos quais ela saía ainda com uma força maior. Ela saía especialmente bem entre os evangélicos, ela chegava entre 34% nos pentecostais e 39% nos não pentecostais. Ela chegava a 40% entre as pessoas com mais de 10 salários mínimos, ou seja, era candidata disparada em primeiro lugar na classe média, média e alta da sociedade. Entre os jovens, ela estava em 30%. Aliás, esse mesmo percentual, 30%, era o desempenho dela no Sudeste, aparecia empatado com a presidente Dilma. Lembrar que essa pesquisa, ela repetia sua força e sua debilidade do ponto de vista geográfico. Ela era mais forte, aparecia mais forte no Norte, Centro-Oeste e no Sudeste, tal qual o seu desempenho em 2010. E aparecia de forma mais tímida no Sul, nas regiões Sul e Nordeste, embora, vale a pena lembrar, aparecia ainda com muito mais força do que colhera nas urnas de 4 anos atrás. Então, Marina pode despertar, como eu dizia, despertar um grande interesse da população, ela se beneficia dessa exposição e dessa associação com essa comoção que o desaparecimento trágico do Eduardo provocou, nos trouxe e vai deixar injetado, vai deixar presente nessa campanha eleitoral, embora, obviamente, essa comoção vai diminuir ao longo do tempo.
E tudo isso faz com que a presença da Marina, a eventual presença da Marina no segundo turno, não seja uma coisa a ser descartada. É bastante plausível. Mas antes de chegar ao segundo turno, vamos discutir o primeiro. A Marina, no primeiro turno, ela mexeu violentamente com a lógica que estava em desenvolvimento na campanha, na pré-campanha. Por exemplo, a ideia do PT de polarizar com o Aécio, com aquela retórica nós e eles, aquilo acabou. Eles agora, quem são eles? A Marina não pode ser chamada de eles, entendeu? Eu disse há pouco... O bem e o mal não dá mais. A principal força da candidata Marina em 2014 talvez seja o fato de que ela é uma candidata no sistema político, com um partido atrás de si, com organização, tempo de televisão bem maior do que o que tinha, embora não seja grande coisa, bem maior do que o que tiveram em 2010. É uma candidata que tem uma coligação, que tem um conjunto, tem um naipe político razoavelmente sedimentado a ampará-la, tem um programa de governo elaborado por técnicos, especialistas, tem os compromissos e as coligações e os arranjos regionais que o Eduardo lhe deixou, mas ao mesmo tempo guarda o poderoso apelo da aparência de uma candidata antissistema. Ela é a consciência, ela representa a consciência crítica dos brasileiros que se expressou nas ruas em 2013. Exatamente. Nós queremos fazer a mesma pergunta. Exatamente isso. Lavareda, esse antissistema, ou parte desse antissistema, e no sistema eu incluo o empresariado, é quem financia as campanhas. Na sua opinião, a Marina será tão financiada quanto Eduardo Campos? Isso vai depender da resposta dela aos maiores desafios, que esse papel protagônico que ela assume agora vai lhe colocar. De repente, ela vai abandonar o papel ecológico dela? Quer dizer, de repente, ela diz, não, eu vou ser assim, e muda toda a retórica do passado. O programa de governo, Boris, que o Eduardo estava elaborando, estava ultimando e apresentar, foi negociado com ela passo a passo. Já contemplava a assessoria econômica próxima a ambos. E você acha que alguém que assume o governo cumpre esse programa de governo, cumpre todos esses acertos com toda tranquilidade? Não, isso o tempo dirá. Como você lembrava, confiança é o ingrediente básico e ela precisará despertar confiança no empresariado para continuar recebendo o apoio financeiro que você menciona, que é fundamental para qualquer campanha presidencial no Brasil. Me desculpa, se ela der 25, daqui a 2, 3 horas na Datafolha, até o agronegócio vai pedir para financiar a Marina Silva, eu não tenho nenhuma dúvida. Dinheiro não tem ideologia, esses caras vão correr para quem tiver aparecendo na pista com chance de vencer. Mas de qualquer jeito, professor, eu acho que vale essa questão que foi colocada aqui. Será que ela terá a confiança de setores empresariais que têm um pé atrás com ela? E aí o agronegócio entra nessa história, entende? Porque se ela tiver 25, a Dilma vai ter 28, o Aécio vai ter 19 ou 25 também. Quer dizer, dá para escolher ainda. Eu acho que nenhuma pesquisa nas próximas 48 horas vai mudar as possibilidades de escolha. É verdade. Todos os 3 candidatos provavelmente vão guardar a sua plausibilidade de vitória. Nenhum deles estará descartado nesse momento, nessa largada, início de campanha eleitoral. Mas a Marina, repito, ela beneficiada por essa conjuntura excepcionalíssima que a trouxe de volta à cena eleitoral, ela inevitavelmente vai ter e como as pesquisas realizadas até abril mostravam, ela vai ter um desempenho significativo. Ela é o dado novo dessa eleição. O Boechat estava querendo perguntar sobre as manifestações de junho. Por favor. As manifestações do ano passado foram resultado de uma energia que estava por aí, que ninguém tinha percebido, então, de repente, levaram milhões de pessoas para as ruas durante dias seguidos, semanas seguidas. A energia gerada por aquele movimento, que não tinha pauta, não tinha líder, não tinha partido, não tinha discurso, etc. e tal, mas era uma energia legítima e era uma energia popular, não encontrou interlocução até agora em nada a partir de então. Nem com a tentativa de se radicalizar
dos black blocs ou coisa que o valha, aquela besteirada toda, nem com as campanhas colocadas até a semana passada. Eduardo Campos, Aécio, Dilma e o que mais exista por aí. Quer dizer, não há, nesses candidatos, nesses três até então e nos demais, não se percebia nenhuma ligação entre aquele movimento, essa interlocução não se estabeleceu. Você acha que a Marina, você citou isso, ela pode capturar acabar com essa orfandade? Aquelas manifestações, em essência, eram manifestações a respeito de quê, Boixá? Eram manifestações contra o sistema político, era uma crítica frontal ao sistema político. Manifestações que significavam a distância, o divórcio absoluto ou expressivo entre a sociedade e o Estado e o sistema político. A Marina é exatamente isso. Na verdade, se nós olharmos para trás, seria razoável nós supormos que os 19,3% dos votos da Marina, somados a 26% de alienação significando brancos, nulos e abstenção no pleito presidencial de 2010, já eram ou já foram o celeiro dessas manifestações de 2013. Ou seja, na eleição presidencial última, já tinha um sinal bastante razoável da insatisfação da população, né, da revolta da população e que aquelas manifestações colocaram nas ruas, né, como você disse, uma energia forte, mas que já tinha se manifestado de alguma forma em 2010, quer no voto, quer na ausência da urna naquele momento. E nesse contexto, em que quadro, em que palco ela tira votos da presidente Dilma? Quem vai migrar de Dilma para Marina? Olha, é provável, é possível, Boris, que com a aprovação baixa da presidente Dilma nas últimas pesquisas tem em torno de 1/3 de avaliação positiva, ótima e boa, e uma avaliação negativa do mesmo patamar. Então, é uma incumbente, chama-se incumbente, o presidente que disputa sentado na cadeira, o mesmo cargo, é uma avaliação baixa, é uma avaliação positiva baixa, né? Diz-se que após 40%, tomado como patamar, após 40%, o governante fica numa posição mais favorável para disputar a reeleição. Então, ela poderá vir a tirar votos da presidente Dilma, né, daqueles descontentes com o seu governo, né, e que ainda assim, descontentes, votam ou votavam na presidente Dilma até então, ou manifestavam intenção de voto por falta de alternativas, porque não conheciam, inclusive, os candidatos de oposição. Ela se alimenta disso. O candidato Aécio, que tinha um voto oposicionista, naturalmente, ela pode tirar votos ou tirar eleitores no sentido de que ela poderia expressar melhor os anseios dessa fatia dos eleitores. E eu insisto, ela vai colher votos ou vai colher eleitores, né, no contingente que se declarava indeciso ou declarava pretender votar branco e nulo na eleição desse ano, que era um patamar inusualmente elevado. A taxa de interesse na eleição presidencial desse ano é 10%, 10 pontos percentuais inferior a de 2010. Os eleitores que declaram não ter nenhum interesse na eleição desse ano chegam a 29%, ou chegavam. Eu acho que talvez isso tenha mudado um pouco a chegada da Marina. Você viu isso, mas tem um detalhe aí que é importante. O Aécio Neves, ele ainda tem um potencial de crescimento muito grande. Ele é desconhecido por grande parte do eleitorado. Então, esses indecisos serão disputados pela Marina, pela Dilma, não mais, porque a Dilma é conhecida por 99%, então não sei se ali ainda tem alguma disputa para ela. Pode ser que tenha, talvez a campanha na televisão mude alguma coisa. Mas o fato é que o Aécio disputa os indecisos ainda com um potencial grande, porque ele é desconhecido por cerca de 38% do eleitorado. 4 em cada 10. Mas é importante, você mencionou aí um fator que sempre deve ser considerado. A presidente Dilma tem uma fatia de tempo de televisão extraordinária. Isso. Ela tem mais tempo de televisão nesse ano do que já tiveram em 2010. Isso é tão determinante assim, Lavareda? Extremamente importante. É tão importante que os partidos e os candidatos fazem uma maratona. Eles quase, alguns deles quase chegam a vender a alma para ter coligações e para ter partidos vendem por muito menos.
menos, vendem por muito menos, do perfil, do DNA da classe. Mas eu tenho a impressão de que essa importância que se atribui à televisão, a campanha na televisão, num país razoavelmente informado pela televisão, quer dizer, pelo noticiário, etc., cada vez mais conectado nas áreas urbanas. Hoje todo mundo tem acesso à internet, celular, não sei o quê. Eu não sei se esse Tempo TV é tão determinante assim. Que milagre ele produz. Vamos pensar. Ainda que os políticos o adorem. Vamos pensar. As pesquisas depois vamos pensar. O exemplo, primeiro as pesquisas. Sempre há mudança na curva de intenção de voto. Mas vamos para outro caso, outro contexto que fica mais fácil nós pensarmos. Estados Unidos, as eleições há mais tempo do que nós, são mais conectados do que nós, são totalmente internet. Praticamente todo o país usando e de forma intensiva a internet. Pois bem, campanha do Obama, orçamento, quanto se gastou com internet na eleição de 2012? 78 milhões de dólares. Quanto se gastou com televisão na campanha dos dois candidatos? 900 milhões de dólares. Qual foi a decisiva na campanha do Obama, internet ou televisão? Televisão. Não tem dúvida. A internet foi muito discutida porque foi novidade. Foi uma grande novidade, mas não foi decisiva, né? Do amor à palmatória. Vamos fazer um rápido intervalo. O Canal Livre volta já já. E voltamos com o Canal Livre, que esta noite debate o novo ambiente político e o quadro eleitoral após a morte de Eduardo Campos. Boechat. O Boris me concedeu a função de fazer a pergunta que os três queríamos fazer, ficamos aqui no intervalo conversando. Está aberta a vaga de vice na chapa da Marina, na chapa do PSB. E aí? Quem, na tua opinião, deverá ser o vice? Ou quem poderia ser para agregar talvez algum elemento surpresa ou garantia de ampliação de votos, de alianças e tal? Qual é a tua expectativa? Boechat, nessas situações o vice tem que ter um significado, obviamente. Um vice como a viúva de Eduardo Campos, Renata Campos, agregaria esse teor emocional que a campanha da ex-senadora Marina Silva já traz desde o seu início. Um vice, como também mencionado, como o deputado Beto Albuquerque, ou outro quadro tradicional, quer dizer, mais tradicional, mais orgânico do PSB, traria para a candidata a capacidade de interlocução com o partido, ou seja, ela teria ao seu lado o interlocutor com o partido. Porque lembrar que Marina Silva não é um membro do Partido Socialista Brasileiro e ela se coloca como membro da rede, né? Ela tem o seu próprio partido e assumindo a posição de cabeça da chapa, naturalmente, para evitar que se desenvolvam tensões, mal-entendidos e outros problemas, ela vai precisar de alguém que desenvolva essa interlocução. E que tenha condições de governar se Deus o livre acontecer alguma coisa. Claro. Temos vários exemplos da história, né? Temos analisado. Nossa Senhora, Deus me livre, não gosto nem de falar. E hoje, então, eu não vou falar. Não, mas eu acho que vale a pena analisar. Depois que esse negócio do vice assumir, o Brasil sobreviveu ao Sarney, o resto a gente aguenta. Tem o Sarney, tem mas a questão é a seguinte, politicamente, do ponto de vista político, pela lógica política, o Beto Albuquerque é o nome mais adequado. Não há nenhuma dúvida. Não sei o que o professor acha disso. Há significados distintos, não é? Se a escolha do vice, quem vai escolher o vice é a candidata, não é? É assim que as coisas... A candidata mais o partido. Sim, mas sobretudo ela. Jamais o partido terá condição de impor a Marina Silva um vice que não seja do seu agrado, etc. Né? Porque já começaria muito mal essa relação com a candidata agora sendo cabeça de chapa. Se ela quiser e estiver preocupada especialmente com a aparência, com a imagem da chapa e com eventuais benefícios que um nome como o da viúva poderia lhe adicionar do ponto de vista de significado, de impacto de imagem, esse é um caminho. Outro caminho é esse que foi relatado há pouco. Se ela achar que é necessário ter ao seu lado um companheiro ou companheira do PSB que possa proceder no cotidiano essa articulação com o partido. É isso que eu ia te dizer, porque ele poderia ser uma peça importante, ele ou alguém como ele poderia ser uma peça importante no chamado
instrumento da governança. E porque essa também, Mito, é uma eleição geral, né? Nós esquecemos. Nós já tivemos no Brasil uma eleição solteira, presidencial, que foi a eleição de 1989. Lá não havia palanque regional, não havia eleições a governador, senador, nem nada. Não era necessário, por exemplo, que se fosse desempenhado esse papel. Mas em eleições gerais, onde o partido tem alianças, candidatos de outros partidos e tem candidaturas próprias também em alguns estados, é natural que haja uma relação, né, próxima entre o candidato ou candidata a presidente e a máquina política, a organização partidária que ele expressa na disputa presidencial. Aliás, a questão que o Boechat levantava aqui no intervalo, se a Marina é, de fato, uma candidata antissistema ou não, porque um candidato antissistema, para enfrentar aquele Congresso ali, só Deus sabe que pode sair mas dali. Eu comentei que ela tem um charme de ser antissistema, porque em 2010 ela foi antissistema, mas neste ano, 2014, não tem nada de antissistema. Não pode ser. Ela é uma candidata do sistema e eu disse, com o charme, e isso eleitoralmente é significativo, com o charme de ter uma aparência de antissistema. É bem charme e bem aparência. Ela, enfim, modestamente me permite dizer o seguinte, a ex-senadora, a ex-ministra Marina Silva tem nada de antissistema. Ela é uma política típica do sistema. Ainda mais agora. Está aí, na vida política, porque integra o sistema e não o rejeita, não o repudia, não nada. Eu acho que é uma questão muito mais da postura e tal, do charme. Por ser ideológica, por cultivar princípios, ou pelo menos enfatizá-los na sua retórica. Ou seja, ela é diferente dos quadros mais tradicionais do nosso sistema político. Nós já tivemos outros candidatos assim, outros até presidentes Brizola, assim. Em 82, o Collor tinha uma forte aparência de ser um político antissistema. Recuando no tempo, o Jânio Quadros fez a sua carreira política nisso. Ele trafegava dentro do sistema político, foi assim que passou por prefeitura, governo do estado e presidência, mas ao mesmo tempo desenvolvia uma retórica, uma imagem de candidato antissistema. Mas, professor, a questão da Marina, especificamente, ela, em 2010, ela representou um tipo, ela era uma candidatura que não tem absolutamente nada a ver, tem pouco a ver com a candidatura dela agora. Em 2010, ela era uma candidata praticamente que trabalhava em cima do seu próprio carisma, recebia os votos que vinham da rejeição dos outros dois, não é? E virou, de fato, uma candidata antissistema nesse sentido. Quem não queria votar na Dilma e no Serra, votava nela. Ela conseguiu aqueles 19%, assim, os 20 milhões. Muito daquele contingente de eleitores não era propriamente eleitor dela, era eleitor que estava rejeitando os outros. Agora é diferente. Ela tem que fazer um acordo político amplo. Ela vai receber um programa agora, é o programa de governo do Eduardo, e ela vai trabalhar esse programa. Ela vai acertar esse programa com o PSB. Então, é uma candidata que está inserida, sim, dentro do sistema, menos do que os outros, talvez, mas dentro do sistema. Mas tem um outro ponto aí que é o seguinte, ela também tem rejeição, e rejeição alta. Então, não é que ela chega, entendeu, envolvida na emoção desses 15 dias e tal, e depois a campanha vai andar com grande facilidade, não vai. Nesse capítulo rejeição, se você permite, Mito, lembrar, nessa mesma pesquisa que eu já mencionei, de abril desse ano, a rejeição dela era menor entre os candidatos. Ela tinha 21 pontos de rejeição. A presidente Dilma, naquele momento, tinha uma rejeição inferior à de hoje, aparecia com 33. E o candidato Aécio Neves, naquele momento, também aparecia com 33. Ou seja, ela tinha 30% a menos de rejeição do que os dois competidores hoje. Deixa eu fazer uma pergunta mal educada. Vocês acham que a Marina tem condições pessoais de conduzir todas essas complexidades que vocês colocam, políticas, administrativas, gerenciais do governo brasileiro? Será que ela tem essa capacidade, terá de enfeixar tudo isso? Olha, acredito, Boris, dando minha opinião, né? Acredito que a candidata Marina Silva, aceitando, como já aceitou, a indicação partidária, ela já foi candidata 4 anos atrás, ela conhece, pelo menos, campanhas eleitorais. Foi ministra? Ela foi ministra, ela tem uma bagagem, foi senadora, ela tem uma bagagem que a habilita a governar esse país, eu não tenho dúvida.
A campanha vai mostrar, né, e vai deixar claro mais isso do que a presidente Dilma. Para os eleitores. A campanha vai deixar claro para os eleitores, tá certo? O quanto, né, o desempenho da candidata Marina Silva acenará, né, com as qualidades ou não de uma eventual presidente da República. É isso que a campanha vai esclarecer e todos nós vamos ter. Daqui a 30 dias, nós vamos ter uma convicção melhor. Inclusive porque ela aparecendo, se repetir na próxima pesquisa, daqui a poucas horas, algo parecido com o número que recebeu na última pesquisa em que figurou como candidata, que você disse que é de abril, não é isso? De abril. Com 27, ela também passa a ser alvo dos demais. Quer dizer, coisa que o Eduardo Campos, de certa forma, estava sendo poupado pelo Aécio por uma questão de aliança mais ou menos quase que ostensiva, e pela campanha da Dilma também, que focou no Aécio e não no Eduardo os seus canhões, porque o Aécio indicava estar em melhor condição. Por enquanto, sai mas se ela entra em cena agora com 27, 28... Ela vai ser examinada com lupa pela imprensa, o seu programa vai ser discutido, etc. É outra eleição, não é a disputa que ela fez em 2010. Professor, todas essas pesquisas, eu diria dos últimos 2 meses, 3 meses, aliás, mesmo de antes, mostram ali insistentemente aqueles 2/3 de eleitores, 2/3 do total, que querem mudança. Eles querem mudança. 70% pelo último Datafolha, 70% ou 69%, pelo Ibope, 70% ou 71%, querem mudança. Uma grande parte desses 2/3 vota na presidente Dilma. E daí a ideia do comando de campanha petista de mudança com Dilma. O que a presença da Marina pode mudar na vida desses 2/3 aí dos eleitores? Marina é mais conhecida do que Eduardo Campos. Marina, né, sendo mais conhecida e tendo um peso eleitoral nesse início de campanha maior, ela vai despertar entre os eleitores mudancistas, digamos assim, ela vai significar um caminho novo, absolutamente novo, pelo menos nessa disputa eleitoral. E nesse sentido, ela vai competir nesse segmento que, embora querendo mudança, aponta a presidente Dilma como o melhor caminho para a mudança, aí ela vai competir fortemente por esses votos, fortemente por esse apoio. O Canal Livre vai para o seu último intervalo. Voltamos já já. E voltamos com o último bloco do Canal Livre. Boixá. Lavareda, uma outra pesquisa também de pouco tempo atrás, acho que julho, projetava qual seria a opção dos eleitores de Eduardo Campos num segundo turno do qual ele não participasse. Você me disse na Rádio Band News FM há poucos dias que o Aécio Neves seria o grande beneficiado pela ausência de Eduardo Campos no segundo turno. O fato objetivo é que o Eduardo Campos não está na eleição, mas acabou. Os votos dele ficam com Marina? Há alguma indicação assegurando isso? Não há. Nas pesquisas anteriores? Não há cruzamentos entre votação de Eduardo e votação, quer dizer, intenções de voto de Eduardo e de Marina, nessa pesquisa que você mencionou. Agora, é plausível nós supomos que Marina terá cerca de entre 70% a 80% dessas intenções de voto que eram do Eduardo, até porque parte dessas intenções de voto também eram dela anteriormente e ela havia transmitido. De certa forma, ela recebe agora, em parte, o que ela havia transmitido a Eduardo no momento anterior. Mas o crescimento da Marina, né, é mais, quer dizer, o crescimento em relação à votação do Eduardo, né, vai bem além do que dessa herança que ela recebe dessas intenções de voto. Como nós comentamos, a Marina é forte entre as mulheres, forte entre os jovens, forte no segmento evangélico, forte nos segmentos de maior renda e maior escolaridade, forte entre os que pretendem que o próximo governo mude bastante ou mude totalmente as práticas, as ações do atual
atual governo. Mas, professor, é lógico que a essa altura, né, os setores do PSDB e setores do PT estão tentando tirar nacos do que era o esquema do Eduardo Campos, né? Ali com o PSB por esse Brasil afora. Em alguns estados eles devem estar tentando morder alguma coisa lá. O senhor não acha que isso pode ter algum resultado? É provável que tenha, né? É provável que em alguns estados, por exemplo, no Nordeste, vamos pegar o Nordeste, Marina é mais fraca no Nordeste do que nas outras regiões do país, salvo o Sul, né? É natural que a presidente Dilma, eventualmente, corra atrás, sua campanha corra atrás de parte das intenções de voto que eram do Eduardo Campos naquela região, é isso. Então, em cada região há uma dinâmica própria e os dois candidatos, os dois outros competidores vão tentar, né, colher parte das intenções de voto do Eduardo. Lembrar que esse contingente de votos, de intenções de voto do Eduardo era pequeno, era relativamente pequeno. Ele tinha um grau de conhecimento, conheciam muito bem, ou conheciam razoavelmente, menos de 30% dos eleitores. O potencial de crescimento dele era 44%. Ele tinha ele tinha literalmente uma larga estrada pela frente. Não, quero avisar que faltam 3 minutos. Pensei que você estava me chamando. Eu queria mudar de assunto e colocar uma questão temática. Professor, o senhor acha que a questão do aborto, o senhor lembra do aborto na última campanha eleitoral, a confusão que foi feita em torno daquele tema? O senhor acha que o aborto pode voltar na campanha agora, com a presença da Marina, e virar um ponto de referência da campanha? Que é uma coisa aparentemente absurda do ponto de vista político, mas pode acontecer e pode ter um peso. Acho que é quase inevitável que o tema aborto não volte a frequentar aí o cardápio da disputa eleitoral desse ano. Vai voltar. A Marina tem uma posição sabidamente mais conservadora a respeito desse tema. O candidato Eduardo Campos também já havia declarado anteriormente, logo na largada da sua pré-campanha ainda, que era contra. Então, isso vai ser discutido. Mas isso é assim, Mitre, em várias democracias. Eu mencionei ainda há pouco a campanha norte-americana de 2012, Pedro. Naquela campanha foram produzidos 9 comerciais sobre o tema aborto. 9 comerciais. Olha só. 9 comerciais atacando o Mitt Romney da campanha do Obama, atacando o Mitt Romney por suas posições com relação ao aborto. Lavareda, você comentou aí esse anseio por mudanças que está indicado em várias pesquisas. Me chama a atenção um fato que coloca em dúvida na minha cabeça se o desejo de mudança corresponde, de fato, a ações do eleitor por mudanças. Eu vi esses dias no Globo um artigo do José Casado dizendo que, dentre os deputados federais com menos de 30 anos, ou seja, os jovens do Congresso, 70 e tantos % são filhos, netos ou sobrinhos de políticos, de oligarquias políticas. Não tem mudança nenhuma. Na eleição atual, incontáveis são os candidatos à reeleição, com chances, e incontáveis são aqueles que estão já na política há muito tempo, também com chance de voltar a governos ou ao Congresso. Esse desejo de mudança é tão real assim, do ponto de vista eleitoral, ou ele é um discurso do eleitor nas pesquisas? Acho que é real, mas o eleitor o cidadão, Boechat, tem dificuldade, né, de penetrar no sistema político. Dificuldade por quê? Em primeiro lugar, ele rejeita a política. Mais de 80% dos brasileiros rejeitam a política. Acham que é uma atividade, né, uma atividade conspurcada, para dizer o mínimo. Esses cidadãos não se candidatam eles próprios. Nem o pai de família admite ou estimula que o filho vá começar uma carreira política. Termina havendo reprodução das elites políticas tradicionais. É por isso que você tem sobrinhos, primos, filhos, netos, etc. e tal, sistematicamente retroalimentando o sistema político, sobretudo os parlamentos brasileiros, câmaras municipais, assembleias, Câmara Federal e Senado. Ou seja, há uma dificuldade, a população rejeita, quer mudanças, mas não se dispõe a participar para produzir essas mudanças. Infelizmente, o nosso tempo acabou. O Canal Livre de hoje fica por aqui. Agradecemos a presença do cientista político Antônio Lavareda e dos jornalistas Fernando Mitre e Ricardo Boechat. Obrigado e até domingo que vem.
Boa noite.